Sakumo Hatake, pai do querido Kakashi-sensei do anime Naruto, foi um exemplo de sujeito que não ignorou sua consciência do que é certo para seguir o que manda os outros. O personagem desobedeceu às ordens expressas da vila de concluir uma missão na busca por salvar os seus companheiros de equipe. Por esta razão foi julgado, caindo em desgraça e se suicidando. Sua história, embora triste, marca um momento de mudanças na aldeia da Folha. Salve galera, tudo bem? O vídeo de hoje tem uma proposta um pouco diferente. A proposta é apresentar para vocês o conceito de desobediência civil. E para isso, então, nós vamos nos atentar aos seus aspectos filosóficos e também à sua história. Bom, e o personagem que eu elegi aqui como uma referência para que vocês se lembrem desse conceito na hora da prova, na hora de fazer uma redação especialmente, é o Sakumo, pai do Kakashi-sensei. Então, se liga aí. Bom pessoal, só antes da gente começar, eu gostaria de deixar um aviso. Infelizmente, eu moro numa rua muito movimentada e eu não tenho os equipamentos adequados para gravar, não tenho uma câmera boa, eu gravo com meu celular e também não tenho um microfone bom. Por isso, muitas vezes há a captação de ruídos externos, né, ruídos da rua. Então, por favor, tenham um pouco de paciência aí, eu espero que não atrapalhe tanto a experiência de vocês, mas infelizmente ou eu gravo dessa maneira ou não gravo, né, antes feito que perfeito. Então, por favor, espero a compreensão de vocês. Bem, iniciando então finalmente o vídeo de hoje, vamos falar primeiro sobre o Etienne de la Boétie. Esse que é um filósofo pouco lembrado, que talvez poucos de vocês conheçam, mas que escreveu um livro bem importante chamado Discurso da Servidão Voluntária. Neste livro, o Etienne apresenta uma ideia bem interessante. Ele diz que é possível resistir à opressão, resistir à tirania, sem recorrer à violência. É isso mesmo, ele sustenta então que a tirania se destrói sozinha, na medida em que os indivíduos deixam de consentir com a sua própria servidão, com a sua própria escravidão. Então acompanhe aí as palavras da Etienne. Não é preciso nem combater nem derrubar o tirano. Ele se destrói sozinho se o país não consentir com sua servidão. Nem é preciso tirar-lhe algo, mas apenas não lhe dar nada. Bem, e para explicar melhor essas ideias, o próprio Etienne recorre a uma metáfora bem interessante. Ele diz que a tirania é como se fosse o fogo. O fogo está sempre disposto a queimar mais na medida em que ele vai encontrando combustível para isso. Então, da mesma forma que você consegue apagar o fogo deixando de alimentá-lo, deixando de dar combustível para que ele cresça, você pode também deixar de consentir com a sua servidão e destruir assim a tirania. Percebam então que essa é uma ideia central aqui porque nós vamos conversar sobre a desobediência civil. Uma frase belíssima que está nesse livro da Etienne é a seguinte: sejam resolutos em não servir, e assim vocês serão livres. Pô, fala se essa não é uma boa frase para resgatar na hora de fazer uma redação do Enem ou de outro vestibular aí, hein? Se liga nessa. Pessoal, o Etienne, então, apresenta aqui algumas ideias centrais, como eu estava dizendo, para que a gente possa compreender o que é desobediência civil. Mas um autor que começou a apresentar esse conceito de forma mais acurada, mais precisa, foi o Henry David Thoreau. Esse sujeito, ele viveu nos Estados Unidos no século XIX e os seus escritos e as suas ações são extremamente importantes e significativas para que vocês comecem a entender melhor o que é a desobediência civil. O Thoreau, ele se recusou a pagar os impostos, né, que financiariam a escravidão nos Estados Unidos e uma guerra dos Estados Unidos contra o México, lá no século XIX. E por isso ele foi preso. E sobre ser preso por não pagar os impostos, por se recusar a contribuir com aquilo que ele considerava nefasto, ele diz o seguinte: sob um governo que prende qualquer homem injustamente, o único lugar digno para o homem justo é a prisão. O Thoreau, então, pessoal, é importante dizer, tinha completa aversão ao Estado. Ele era um defensor ferrenho das liberdades individuais, da liberdade de pensamento e liberdade de ação. Mas avançando finalmente ao século XX, quem também teve muito contato com essas ideias de desobediência civil e acabou se tornando um expoente desse movimento foi o jovem indiano Mahatma Gandhi. O Gandhi, como vocês sabem, liderou entre as décadas de 1920 e 1940
o movimento pela independência da Índia, se servindo justamente desses ideais de luta pacífica, de resistência à opressão, sem recorrer à violência. O Gandhi, portanto, é um dos expoentes maiores da desobediência civil no século XX. Quem também é muito lembrado como um expoente desse movimento de desobediência civil é o pastor Martin Luther King, que liderou o movimento contra a discriminação racial, contra o racismo nos Estados Unidos. E, em virtude das suas ideias e da sua defesa, ele acabou sendo assassinado. O Martin Luther King tem uma série de frases emblemáticas, em especial o seu discurso em 1963, onde ele diz o seguinte: "Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter." Bem, pessoal, a partir desses exemplos históricos e desses aspectos filosóficos, eu espero que vocês já estejam começando a compreender o que se entende por desobediência civil. Mas ainda assim, eu trouxe aqui para vocês um conceito bastante simples do teórico do direito e filósofo político John Rawls. Rawls apresenta a desobediência civil como um ato público, não violento, consciente e político, contrário à lei, que visa mudar a lei. Uma frase que se tornou célebre para sintetizar essa ideia de desobediência civil é a seguinte: se uma lei é injusta, é um dever moral do cidadão desobedecê-la. Ah, mas onde entra o Sakumo nessa história toda? Bem, o Sakumo é apenas uma referência desse mundo nerdístico para que você se recorde do que é a desobediência civil. Afinal de contas, as ações do Sakumo podem ser percebidas como uma espécie de protesto, uma espécie de negação de uma ordem. Afinal de contas, ele de fato se recusou a cumprir uma ordem expressa da vila, e isso gerou diversas mudanças na aldeia da Folha. O próprio Kakashi foi alertado pelo Obito: "Aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores do que o lixo." Bem, toda essa situação deixou marcas indeléveis no Kakashi e, por consequência, na aldeia da Folha. Afinal de contas, o Kakashi se tornou um professor e passou a ensinar isso aos seus alunos, que, por sua vez, vão ensinar para outros alunos e assim por diante. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a proposta do vídeo. Afinal de contas, além de trabalhar um conceito hoje, eu tentei trazer alguns eventos históricos, alguns personagens históricos importantes para sua prova e também para conhecimento geral, né, para a vida. E ainda trouxe frases que vocês podem acabar recuperando na hora de fazer a redação para o Enem. Afinal de contas, essa é uma coisa que conta bastante lá no Enem, né? Então é isso, espero de verdade ter contribuído de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e faça toda aquela parafernália que vocês já estão cansados de ouvir. Beleza? Obrigadão aí e até a próxima.